A você a abrir sua Bíblia no Salmo 24, Salmo de número 24, Salmo 24. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Você que já achou, diga amém. Amém. Você que ainda não achou, diga Misericórdia. vou ler mais um pouco a Bíblia. Salmo de número 24. Todos achamos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Versículo 7. Levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Você pode dar glória a Deus aí para o Rei da Glória? Aleluia! Ele é digno de toda a honra. Vamos orar, Pai. Estamos aqui nesta noite, sedentos pela Tua palavra, Deus. Então que o Senhor venha falar conosco e aplicar esta palavra na realidade de vida de cada um de nós, Pai. Que essa palavra produza milagres, que essa palavra produza resposta, que essa palavra produza renovo, fé e bênção nas nossas vidas. Na autoridade do nome de Jesus, todo espírito contrário, toda barreira, toda resistência que caia por terra, eu te peço, Pai, não só as resistências espirituais que caiam por terra e saiam deste lugar, mas eu te peço também, trabalha no nosso coração, Pai, trabalha na nossa mente, que fortalezas que nós também temos caiam por terra, Deus, e a Tua palavra possa ministrar as nossas vidas e acrescentar aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Assim nós oramos, Pai, acerca desse momento, do momento das orações, que o Senhor possa se mover com total liberdade. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu sou de um tempo, queridos, que eu nasci num tempo que não tinha muito videogame. Embora eu também tenha jogado videogame, mas tinha outros brinquedos também. E eu me lembro de quando eu era mais novo, que lá em casa a gente comprou um Autorama. Você lembra do Autorama? Só eu que lembro, né? Acho que os irmãos não conheceram o Autorama, são do tempo só do videogame, só do aplicativo, do celular. Mas eu brinquei de Autorama, queridos. E eu me lembro, porque era eu que montava a pista, né? Eu inventava as pistas lá e ficava brincando eu e meu pai no Autorama lá. E era uma diversão pra gente. E não só a gente, né, mas aí toda a garotada lá do prédio brincava no nosso Autorama lá, né? E era ruim porque a gente tinha todo um cuidado para não quebrar o carrinho do Autorama, né? Mas os outros iam lá de qualquer jeito. E o Autorama, por que eu estou falando? Porque o Autorama ele tem uma peculiaridade na brincadeira. Porque o carrinho ele fica preso na pista. E você só pode aumentar ou diminuir a velocidade. Mas você não decide qual é o caminho que o carrinho vai seguir. Ele só segue aquele caminho que está trilhado ali na pista, porque ele fica meio que preso ali. Então era uma diversão para a gente brincar com aquilo, para ver quem fazia a volta mais rápida. E trazendo isso para as nossas vidas, Deus ele é um Deus que ele é soberano, queridos. Ele é um Deus que ele tem o controle, o domínio de todas as coisas.
Nada escapa aos seus olhos, nada escapa das suas mãos, nada escapa do poder de Deus se manifestar na criação dele. É por isso que eu fiz questão de vir a esse texto do Salmo 24, porque diz que ao Senhor pertence, tudo pertence a Ele, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Então, olhando para a Bíblia, a gente vê o poder de Deus se manifestando em diversas situações. É interessante a gente observar Jesus mesmo falando que os cabelos da nossa cabeça estão contados por Deus. Até isso não escapa da visão de Deus, até isso não escapa da percepção de Deus. É importante a gente observar que a palavra de Deus diz que não tem uma folha que cai, que Deus não perceba, que Deus não saiba, que não esteja debaixo da sua soberania. Não tem uma ave, né, que morre, que não esteja debaixo da visão de Deus, da percepção de Deus. Tudo está debaixo do controle dele. Tudo está debaixo da visão dele. Tudo está debaixo da soberania dele. E eu queria trazer essa palavra para nós, porque eu não sei em que situação você está. E às vezes a gente pensa que algumas coisas Deus não está vendo. Ou às vezes a gente se sente desamparado pensando, será que Deus não vai agir na minha vida? Será que Deus não está vendo pelo que eu estou passando? Será que Deus não se importa com aquilo que acontece comigo? Será que Deus está vendo essas coisas acontecendo e Ele não pode mudar nada? Porque nada muda, porque nada acontece? Será que Deus perdeu a sua soberania ou a soberania dele não alcança essas áreas da minha vida? E a palavra de Deus para mim e para você é: Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Deus, Ele é soberano sobre a sua criação. Tudo pertence a Ele. Tudo está debaixo da sua autoridade. Tudo está debaixo da sua soberania. Diga amém. E eu pensando sobre isso, queridos, eu queria falar sobre as mensagens que nós ouvimos ontem na igreja, tanto pela manhã quanto à noite. E ali nessas mensagens nós ouvimos sobre Abraão, nós ouvimos sobre José, e nós ouvimos sobre Jonas. Os dois personagens que nós citamos primeiro foram personagens que foram obedientes, que seguiram um caminho, que se trilharam a direção de Deus para a vida deles. E Deus os abençoou de uma forma sobremaneira, realizando coisas maravilhosas na vida deles e através da vida deles. O terceiro personagem, foi Jonas, que foi alguém que não seguiu tão bem assim a palavra de Deus, vamos dizer. Mas se nós olharmos tanto para o que aconteceu na vida de um, quanto o que aconteceu na vida de outro, nós vemos a soberania de Deus para fazer-se cumprir os seus propósitos, para fazer-se cumprir a sua vontade e para abençoar o seu povo. Então, nesta noite, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei quais circunstâncias você está passando, mas eu quero te dar uma palavra de ânimo. Deus, Ele é soberano sobre a minha vida e sobre a sua vida. Deus, Ele é soberano sobre cada situação e circunstância da criação dele. E Ele é capaz, sim, de usar as circunstâncias que a gente passa para nos levar e nos conduzir exatamente ao propósito que Ele tem para as nossas vidas. Então, nesta noite, a palavra de Deus para mim e para você é: confia e descansa no Senhor, porque Ele está no controle da sua vida. Diga amém. Olhando, queridos, para a vida tanto de Abraão e José, que foram obedientes. Tem alguém obediente aqui? Amém. Os outros, a gente é um pouco obediente. Tem alguém um pouco obediente? Os irmãos são... Aqui os irmãos frequentam a escola bíblica dominical. Aí se a gente fala de obediência, vai falar que a salvação é pela graça. Não, pastor, eu estou aqui pela graça. Eu não sou muito obediente, não. Quem obedeceu foi Cristo. Tá bom, meu irmão. Você está me dando uma lição agora de teologia, eu agradeço. Mas a gente obedece a Deus. A gente segue a Deus, ou pelo menos tem uma vontade de seguir a Deus. E a gente está livre de aflições, queridos? Não. A gente está livre de dificuldades? Não. Olhando para a vida de Abraão e de José, quantas aflições eles não passaram, queridos? Quantas situações adversas eles não enfrentaram?
E Deus se mostrou poderoso e soberano na vida deles em todos os momentos. E olhando para a vida de Jonas, nós vemos a soberania de Deus. Eu não tinha pensado sobre isso, mas lendo o livro de Jonas mais uma vez, ouvindo a mensagem do pastor Pablo sobre Jonas mais uma vez, como é maravilhoso a gente ver a soberania de Deus para fazer-se cumprir o propósito dele. A gente vê, por exemplo, Deus dando ordem ao vento no livro de Jonas. A criação se submetendo à soberania e à vontade de Deus. A gente vê Deus dando uma ordem ao peixe. A gente vê Deus dando uma ordem à natureza para que produzisse uma árvore, e a árvore foi gerada. E depois, no dia seguinte, Deus deu uma ordem a um verme, para o verme comer a árvore e a árvore morrer. Olha a soberania de Deus dando vida e tirando vida, movendo os ventos, movendo a criação, movendo a natureza, movendo os peixes, para fazer cumprir a vontade dele na vida de Jonas e através da vida de Jonas. E é interessante a gente observar o mover de Deus até na vida daqueles que não criam em Deus, como foi o caso de Nínive, como foi o caso de Faraó, que Deus deu um sonho para Faraó. Como Deus age, querido, mostrando a sua soberania não só sobre aqueles que creem nele, que somos nós. Será que Deus pode agir na vida de uma pessoa que não é crente? Pode. Será que Deus pode dar um sonho e se revelar para uma pessoa que não é crente? E ainda essa pessoa nem se converter, como foi o caso de Faraó. No caso de Nínive se converteram, mas no caso de Faraó, Faraó recebeu um sonho, uma revelação de Deus. E ele se converteu? Não. Mas foi um instrumento de bênção para a nação de Israel e foi um instrumento de bênção para todas as nações ao redor. Então nessa noite, será que tem alguma coisa na sua vida que você pense: isso Deus não faz? Será? Se existe algo na sua vida que você precisa de um ímpio para te abençoar, Deus pode usar o ímpio para te abençoar, mesmo que ele não se converta? Será que Deus pode mover a natureza para fazer algo acontecer na sua vida e a bênção do Senhor te alcançar? Pode. Eu só ouvi 2 amém. Pastor, para que eu preciso que Deus mova a natureza para me abençoar? Ué, gente, a gente está vendo aqui mais uma vez no Rio Grande do Sul, chuvas, alagamento. Se Deus move a natureza para nos abençoar, Ele pode, por exemplo, fazer cessar as chuvas para que o alimento que a gente come, que vem de lá, fique barato. E eu sou abençoado. Então perceba que Deus, ele é soberano para fazer agir aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. E no caso, tanto nos 3 casos, de Abraão, de José e de Jonas, havia uma impossibilidade aos olhos deles diante das situações que enfrentavam. Quem diria que Nínive se converteria? Quem diria que Sara, aos 90 anos, geraria um filho? Depois do costume das mulheres ser cessado, depois de tudo ter passado, ela ainda geraria filhos. No caso, um só. Quem diria que José sobreviveria a tudo aquilo que ele passou e Deus ainda cumpriria o sonho que deu a ele? Talvez hoje você pense também, diante das suas realidades, existem impossibilidades, existem infertilidades, existem situações que você olha, isso é impossível. Talvez hoje, muito do que move muitos de nós em oração é a família. E a gente olha, aquilo ali é uma Nínive, aquilo ali nunca vai se converter, aquilo ali é gente ruim, é coração empedernido. Será que hoje, eu creio que Deus, ele é soberano para poder alcançar até aqueles que nós achamos que são os mais cruéis e que são os piores? E eu não quero falar do Fernandinho Beiramar, não quero falar dessas pessoas, não. Eu quero falar do teu parente. Porque o parente nosso a gente conhece, a gente convive, a gente pensa, aquilo ali é coração ruim. Aquilo ali é coração endurecido. Aquilo ali é muito cauterizado para os enganos que ouviu a vida inteira.
Será que uma pessoa assim pode ser alcançada pela soberania de Deus? Para você entender, Nínive era uma cidade, os assírios, né, tinha sua capital em Nínive, era um povo mau. E muitas vezes você vai ler na Bíblia, Deus condenando eles por uma maldade que eles faziam e tinham o costume de fazer, especialmente com Israel, mas fazia com os outros povos também. Os ninivitas, eles pegavam as mulheres grávidas e rasgavam elas pelo meio, para que elas e as crianças morressem. Um povo assim pode se arrepender? Um povo que é capaz de tamanha maldade pode ser alcançado? Será que Deus ele é soberano para alcançar essas pessoas? Será que Deus é soberano para mover essas pessoas e fazer com que essas pessoas cumpram a vontade dele? Não estou sentindo muita firmeza, não. Deus ele é soberano sobre toda a sua criação, queridos. Ele pode alcançar quem ele quiser. Ele pode abrir a madre de quem ele quiser. Ele pode dar vida ao que ele quiser. Ele pode trazer à existência o que ele quiser trazer. E no caso de Jonas, então, algo milagroso aconteceu, porque a árvore do dia para a noite ela nasceu e cresceu ao ponto de fazer folha e dar sombra. Nem o feijãozinho que eu plantava no colégio crescia tão rápido. Plantava um feijãozinho no algodão molhado lá, e saiu uma folhinha desse tamaninho. De um dia para a noite, Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, que deu sombra para ele. Será que Deus pode fazer algo das nossas vidas crescer mais rápido que o natural? Pode ou não pode, minha gente? Pode. Então, nessa noite, eu quero te encorajar à fé. Eu quero te encorajar a orar por aquilo que você pode até achar que é impossível, mas que nas mãos de Deus há uma possibilidade disso se realizar. Amém. Como nós ouvimos ontem pela manhã, eu quero voltar a te encorajar a sonhar os sonhos de Deus, filhos. Amém. Voltar a sonhar que você pode ter uma vida financeira melhor. Amém. Ninguém quer não. Amém. Você pode sonhar, voltar a sonhar que você pode ter um casamento melhor. Você pode voltar a sonhar que você pode ter uma saúde melhor. Ah, pastor, mas o senhor não sabe, eu estou com mais de 60, daí é só ladeira abaixo. Não vou ficar forte igual o jovem, é verdade. Não estou dizendo isso, você voltar a ter força igual a sua juventude, aí é milagre. Deus pode fazer? Até pode. Ele fez isso com Naamã. Se a gente ler a história de Naamã, vai ver que ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e a pele dele ficou como... Ele veio na escola bíblica dominical? Senti que veio, hein? Senti que veio. Veio, a pele dele se tornou como a de um bebê ou de uma criança, que é a melhor pele que tem, a de criança. Ou seja, ele não ficou com a pele de um adulto, ele ficou com a melhor pele de uma pessoa, de um ser humano, que é a pele de um bebê, de uma criança. Então, Deus pode fazer isso como um milagre na minha vida, fazer com que eu tenha um órgão perfeito e restaurado? Até pode. Mas não estou dizendo isso. Mas estou dizendo, eu preciso sonhar que eu posso ter uma saúde melhor. Talvez eu não vá ter uma pele de um bebê, mas eu posso ter uma saúde melhor. Eu posso viver melhor. E eu quero te convidar a isso nessa noite, que a gente volte a sonhar, queridos. Sonhar que eu posso ter uma vida profissional estabelecida. Talvez as circunstâncias da vida prejudicaram a sua profissão, prejudicaram a sua vida profissional, e você está buscando algo melhor. Sonhe, meu irmão. Deus é capaz ainda de abrir portas para você. Deus é capaz ainda de te colocar em bons lugares. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Sonhos espirituais, queridos, que a gente tinha. Quantos de nós, às vezes, sonhávamos? Eu me lembro, eu nunca tive muito esse sonho, mas eu me lembro de alguns irmãos que tinham o sonho de se tornarem pregadores e pregar nos Gideões, por exemplo. Eu nunca fiz questão, mas alguns tinham esse sonho. Às vezes a gente vai se limitando, o tempo vai passando e a gente pensa, Deus não quer mais me usar, Deus não quer mais fazer. E eu queria também trazer isso para nós.
Será que Deus pode te usar, meu irmão? Será que Deus pode te levantar como um profeta, como um cantor, como uma pessoa que vai ser uma bênção no bairro do Catete? Senti muita feira. Será que Deus pode te levantar como um profeta às nações? Será que Deus pode se levantar como um profeta para o Brasil? Será que Deus pode te usar espiritualmente para fazer milagres e maravilhas? Eu preciso gerar e voltar a gerar esses sonhos, queridos. Sabe o que me espanta? Vou abrir meu coração para vocês. Sabe o que me espanta? Alguns anos atrás, e não muitos, porque eu não sou tão velho assim, eu perguntava para uma criança da igreja: qual é o seu sonho? O que você queria ser? Quer ser? O que as crianças diziam? Eu quero ser pastor. Algumas iam mais além. Eu quero ser uma missionária na África. Eu olhava assim: meu Deus, essa criança está mais crente que eu. Hoje você pergunta para as crianças da igreja: o que elas querem ser? Quer ser o Neymar? Quer ser qualquer outra coisa? Alguma coisa mudou, querido, de alguns anos para cá. Se eu perguntar aqui, quais objetivos na vida você tem, posso ter certeza que a maioria de nós vai citar objetivos profissionais, familiares, sentimentais, e não tem nada de errado com isso. Mas quantos de nós vamos nos lembrar dos objetivos espirituais? Você lembra de quando Deus te chamou? Quantas coisas Ele falou para você? Eu lembro, está aqui Diácono Alexandre Eiras, que a gente caminhou muitos anos atrás, né? Éramos discípulos de Paulo, de Tito, de Timóteo. Estávamos na mesma escola lá. Estou brincando, tenho liberdade de brincar com ele assim. Quantos de nós a gente brincava? Não, eu quero profetizar. Eu quero ser cheio do fogo, eu quero ser cheio do poder de Deus. Eu quero ver os milagres acontecerem, eu quero que Deus me use. Cadê esses sonhos, queridos, que nós tínhamos? Cadê esses sonhos nossos como igreja? Eu quero pregar para as pessoas serem convertidas. Deus precisa ressuscitar, trazer vida novamente desses sonhos em nossos corações. Não que você não possa ser bem sucedido profissionalmente, não que você não possa ser bem sucedido sentimentalmente na sua família, não que não queiramos isso, mas alguns sonhos precisam ser ressuscitados espirituais que nós tínhamos no começo e que a caminhada foi deixando para trás. Mas hoje eu já não sou mais tão jovem assim, e Deus não pode realizar esses sonhos agora? Pode ou não pode? Pode. Se eu creio que Deus pode, aí eu sou obrigado a fazer uma segunda pergunta. Será que eu ainda quero? Será que eu ainda quero? Será que eu ainda quero ser avivado? Amém. Será que eu ainda quero ser usado por Deus? Será que eu ainda quero ver as manifestações do poder de Deus? Amém. Será que eu quero ver os sonhos de Deus se cumprindo na minha igreja? Amém. Eu preciso voltar a sonhar essas coisas. E uma das marcas, eu ia falar isso ontem, mas acabei esquecendo. Uma das marcas dos sonhos que Deus nos dá está muito ligada às impossibilidades. O sonho que Deus deu, a visão que Deus deu, a palavra que Deus deu a Abraão, estava ligada a uma impossibilidade. Sara era estéril. A visão que Deus deu, o sonho que Deus deu a José, estava ligado a uma impossibilidade. Porque José ele era de uma família de 12 irmãos e ele era o 11º. Só Benjamim era mais novo que ele. Dentro de uma cultura em que o filho mais velho, ele é privilegiado, vamos dizer assim, até chegar em José, imagina, tinha que morrer 10 para chegar nele. Então, dentro de uma cultura em que ele estava, era impossível ele exercer a liderança sobre a sua família. Dentro da visão de Jonas,
Era impossível o Nínive se converter. Mas aquilo que Deus revelou a eles era o que Deus iria fazer, ainda que fosse impossível aos olhos humanos. Será que Deus pode fazer o impossível na minha vida e na sua vida hoje? Para eu terminar, deixa eu só contar isso aqui. Um dos maiores pregadores da história foi Billy Graham. Billy Graham, ele tem um testemunho dele que eu acho muito interessante, que a gente pensa em Billy Graham pregando para as multidões, a gente pensa em Billy Graham pregando para estádios lotados, a gente pensa em Billy Graham pregando no Maracanã, como ele pregou aqui, no estádio lotado. Mas Billy Graham, se você for olhar a história dele, a biografia dele, no dia em que ele se converteu, foi um evento assim de um grande evangelista. E nesse dia que esse evangelista pregou, ele registrou e disse: não gostei desse culto, não foi produtivo, só uma pessoa se converteu. Essa uma pessoa que se converteu foi Billy Graham. A única pessoa que se converteu em um culto. E a história conta que Billy Graham, certa vez, foi visitar a casa onde vivia John Wesley, que foi um grande avivalista. E ele foi ali junto de uma excursão do colégio, da faculdade. E naquela excursão que ele foi, de repente a professora, quando voltou no ônibus, começou a contar, né, igual a gente faz até na igreja, quando vai para os eventos, começou a contar e está faltando uma pessoa. Ela foi e voltou na casa, que hoje até, se não me engano, é um museu. E ela foi, começou a procurar e de repente chegou no quarto de John Wesley. Tinha aquele que estava faltando, estava lá, ajoelhado. No caso de John Wesley, o piso era de madeira. Então tinha as marcas do joelho dele, do local onde ele orava. E o jovem estava lá ajoelhado exatamente naquelas mesmas marcas e estava orando. E a professora escutou a oração dele, que era: Senhor, faz de novo. Assim como o Senhor usou, né, John Wesley, faz de novo. Quem era esse jovem, queridos? Era Billy Graham. E a biografia dele conta que quando ele começou a pregar, sabe como é que ele pregava? Ele não era uma pessoa que foi teóloga, ele não foi criado nas cidades americanas, não, ele era do campo. Ele trabalhava na lavoura. Então ele pegava pedaços de madeira, tipo um cabo de vassoura, algo assim, e botava assim nos lugares no meio do campo, fingindo que eram pessoas. E ali, para ele treinar, olhar para as pessoas, olhar para as direções, e treinar, falar, ele treinava pregando para pedaço de madeira. Aí eu te pergunto, um cara que começa pregando para pedaço de madeira tem futuro? Um cara desse chega a algum lugar? Será que Deus pode expandir o ministério de uma pessoa assim e fazer algo extraordinário? Ah, mas pastor, eu só prego, eu só canto em casa, desafinado. Será que Deus pode levantar o teu ministério? Amém. Ah, Senhor, eu só prego para 2 ou 3 pessoas, eu só ensino numa escola bíblica. Será que Deus pode levantar o seu ministério e através daquilo que você faz para Deus, coisas grandes acontecerem? Amém. Não senti muita firmeza não, mas o importante não é a altura do seu amém, o importante é a fé que está no seu coração. Se você crê que Deus pode fazer na sua vida, a palavra de Deus para mim e para você é: restaure os seus sonhos, querido. Deus é um Deus soberano. Ele está no controle da sua vida. Aquilo que acontece de bom, Ele está no controle. Diga amém. E até aquilo que está de ruim, Ele também está no controle. E pode até usar aquilo que é de ruim para glorificar o nome dEle. Você crê nisso? Deus pegou aquilo de ruim que foi na vida de Jonas e usou para a glória do nome dEle. Posso provar? Não senti muita firmeza em vocês, não. Posso provar? Quando Jonas foi parar no ventre do peixe, ele estava obedecendo ou desobedecendo? Desobedecendo. Então foi talvez o momento de mais, vamos dizer assim, desobediência e rebeldia dele. Agora, isso aponta para alguma coisa no Novo Testamento?
Tem uma irmã lá que é da escola bíblica dominical e do Geração Vida que está falando que aponta. Tá certo, isso mesmo. Quando as pessoas vieram para Jesus e disseram, faz-nos um sinal para provar que você é o Messias, qual foi a resposta de Jesus? Nenhum sinal será dado a esta geração, a não ser o sinal de Jonas. Ué, mas ele não estava desobediente e rebelde? Deus usou aquela situação para glorificar o nome dele e mostrar que aquilo aconteceria com Jesus também. Será que até as situações que a gente passa, que a gente não, vamos dizer assim, não glorifica tanto a Deus, será que Deus pode até trabalhar nessas situações e fazer convergir com que sejam bênção para nós? Amém. Ensinamento, crescimento. Não estou dizendo que Deus vai aprovar o erro não, tá, gente? Mas usar isso para o nosso crescimento, para a nossa bênção. Amém ou não amém? Amém. Então nessa noite, querido, eu não sei que situações você está passando, mas a palavra de Deus para mim e para você, Deus é soberano. Deus está cuidando das nossas vidas. Deus tem o melhor para nós. E Ele te encoraja e me encoraja a voltar a sonhar os sonhos dele, a voltar a clamar pelos sonhos dele, em especial, queridos, a voltar a sonhar as coisas espirituais. Tem uma criança aqui, Ravi, Julinho está lá atrás. Vamos voltar a incentivar nossas crianças às coisas espirituais, queridos. Vamos voltar. A gente incentiva nossos filhos a tantas coisas, as crianças a tantas coisas. Tem um pastor que diz que se nós ensinarmos os nossos filhos a serem bons cidadãos, se nós ensinarmos nossos filhos a serem boas pessoas, a vencerem neste mundo, mas não ensinarmos eles a serem cristãos, não ensinarmos eles a seguirem a vontade de Deus, não ensinarmos eles a serem bem-sucedidos espiritualmente, a gente falhou na nossa missão. Na visão do mundo está tudo certo, a pessoa está bem-sucedida, está crescendo, está... Mas na visão de Deus, vamos voltar, queridos, a começar de nós. Porque eu não posso querer ensinar para o meu filho a ser espiritual se eu não sou. Vamos voltar de nós a sonhar os sonhos de Deus. Vamos voltar a desejar coisas espirituais. Porque Deus ainda faz. Deus ainda quer usar. E Deus ainda pode usar esse vaso de barro que está aí. E Deus ainda pode quer usar esse vaso de barro que sou eu. E porque a glória que se manifesta é o que está dentro do vaso. O vaso, ele é comum. Mas a glória que se manifesta no vaso e através do vaso, essa sim é poderosa. Então, nesta noite, o Senhor é soberano sobre todas as coisas e sobre tudo. Não tem situação na minha vida que Deus não possa agir. Não tem pessoa nesta terra que Deus não possa agir para fazer cumprir o seu propósito. Então, se você assim crê, aplauda o Senhor com o seu melhor. Feche seus olhos aí, sentados mesmo, feche seus olhos. Pai querido, nesse culto de oração, de clamor, nós estamos aqui reunidos. E eu quero te pedir, Pai, em primeiro lugar, perdão, Senhor. Perdão, Pai, porque às vezes a gente não crê nessas coisas. A gente vai vivendo a vida esquecendo que Deus é soberano, esquecendo que tudo está cumprindo um plano e um propósito predeterminado pelo Senhor. Esquecemos, Pai, que quem está no governo do mundo não é o Irã, não é Israel, não é Estados Unidos, não é a Rússia, não é a Ucrânia, não são os países, mas há um Deus que está controlando todas as coisas, de tudo está debaixo da sua soberania. Ninguém vai lançar bomba atômica se Deus não mandar, Pai. E às vezes a gente fica esquecendo dessas coisas e vive apavorado, achando que somos reféns das circunstâncias. Meu irmão, você não é refém das circunstâncias. Eu e você somos guardados e abençoados pelo Deus que é soberano sobre todas as coisas. Então, Pai, em primeiro lugar, nos perdoa. Eu quero te pedir perdão também, Pai,
por nós, às vezes, nós dessa última geração, talvez negligenciarmos as coisas espirituais, Pai. Tem misericórdia de nós, porque às vezes os nossos sonhos, os nossos projetos já não são mais tão espirituais assim. Ou às vezes os projetos espirituais estão em último. Eu quero primeiro ver a minha carreira, eu quero ver primeiro o meu casamento, eu quero ver primeiro os meus sonhos, os meus projetos, e ser espiritual ficar por último. Tem misericórdia de nós como igreja, Pai. Tem misericórdia de nós. Às vezes a gente não queria mais ser uma bênção. Às vezes a gente não queria mais crescer espiritualmente. Tem misericórdia de nós, Pai. Às vezes que a gente acha que é só para o outro. Às vezes que a gente acha que Deus não tem como usar a gente é tão limitado que Deus não pode usar. Tem misericórdia de nós, Pai. E nessa hora, ressuscita as nossas vidas espirituais. Ressuscita os nossos sonhos espirituais. Ressuscita, Deus, em nome de Jesus, os nossos desejos espirituais. Quantos de nós aqui pensamos, agora já passou, já passei de 60, aquilo não vai acontecer mais. Uma das maiores pregadoras do tempo recente foi Catherine Kuhlman. E a história mostra que o ministério dela foi desde muito tempo, mas o ministério dela só deslanchou a partir dos 60 anos. Está com 60 anos aí, meu irmão? Está com 60 anos aí, meu irmão? Está passando um pouquinho? Será que Deus pode levantar o teu ministério de oração hoje? Será que Deus pode levantar o seu ministério de louvor hoje? Será que Deus pode levantar o seu ministério da palavra hoje? Será que Deus pode levantar o teu ministério de ensino hoje? Será que Deus pode levantar e fazer coisas extraordinárias? O teu ministério missionário, será que Deus pode levantar hoje? Deus pode, queridos, abrir portas hoje para as nossas vidas, realizar sonhos hoje nas nossas vidas. Então, Pai, ressuscita nossos sonhos espirituais. Ressuscita nossa vontade pelas coisas espirituais. Ressuscita, Pai, e aviva a Tua obra. E cumpre esses sonhos que o Senhor colocou em nossos corações. Por mais impossível que possa parecer, faz essas coisas extraordinárias em nós, Pai. Eu quero colocar ainda nas Tuas mãos, ó Deus, as nossas vidas, porque nós cremos num Deus que é soberano sobre todas as coisas. Então move, Pai, aquilo que precisa ser movido na vida do meu irmão. Move, Pai, aquilo que precisa ser movido na vida da minha irmã, para que o Teu propósito se cumpra, para que o Teu sonho se realize. Como nós vimos, Senhor, na Tua palavra ontem, o Senhor moveu o faraó, o Senhor moveu ali os servos de faraó para ter sonho, o Senhor moveu, Pai, até os irmãos de José para que ele saísse de casa. Ele mesmo reconheceu isso, que aquelas pessoas intentaram o mal, mas Deus transformou o mal em bem na vida de José, para que o plano de Deus se cumprisse. O Senhor moveu todas as coisas, o Senhor moveu ali, Pai, o mar, o Senhor moveu o vento, o Senhor moveu árvores, o Senhor moveu Nínive, Pai, para que o propósito de Deus se cumprisse. O que é que precisa Deus mover na minha vida, Pai? O que é que precisa o Senhor mover na vida do meu irmão, da minha irmã? Move, Senhor. Traz a existência. Faz milagres rápidos, ó Pai. Traz crescimentos rápidos, ó Deus. Aquilo que alguns dizem, isso aí vai demorar anos para crescer nessa empresa. Isso vai demorar anos para acontecer na vida dele. Pai, da noite para o dia, o Senhor pode operar um milagre e tirar alguém do cárcere para ser o segundo maior no reino do Egito. O Senhor pode, da noite para o dia, fazer uma árvore crescer que possa fazer sombra, Pai. Faz isso na vida do meu irmão. Faz isso na vida da minha irmã. Talvez ele esteja até pensando aqui em desistir. Não quero mais não, porque isso vai demorar muito. Eu não tenho mais tempo. E Deus está dizendo, você está contando o tempo do teu jeito. Mas eu sou o Senhor que faço milagres. Eu sou o Senhor que sou o Senhor do tempo. Eu sou o Senhor que posso fazer as coisas irem mais rápido para a glória do meu nome, diz o Senhor. Volte a sonhar. Volte a crer no impossível. Volte a buscar as coisas espirituais. Porque Deus vai fazer maravilhas. Deus vai te surpreender, meu irmão. Deus vai te surpreender, minha irmã.
naquilo que Ele pode e vai fazer nas nossas vidas. Que caia por terra todo medo, que caia por terra toda incredulidade, que caia por terra toda preguiça espiritual. Em nome de Jesus, nos levanta, Pai. Nos encoraja e nos anima, Senhor, para seguir em direção àquilo que o Senhor tem para nós. Aviva a Tua obra nesta igreja, Pai. Aviva a Tua obra neste lugar. Aviva a Tua obra nos obreiros nesta igreja. Aviva a Tua obra nas crianças. Aviva a Tua obra nos adolescentes. Aviva a Tua obra nos jovens. Aviva a Tua obra nos anciãos desta igreja. Aviva a Tua obra para os funcionários desta igreja. Ó Senhor amado, levanta, Deus, o ministério de cada um aqui para a honra e glória do Teu nome. Levanta novamente o desejo de te servir, de trabalhar na Tua obra, Pai amado. Eu me lembro quando eu cheguei na Tua casa, como havia um desejo no meu coração. Eu quero servir, eu quero trabalhar, eu quero ajudar. Ah, Deus, em nome de Jesus, traz o espírito voluntário de volta a esta geração da igreja, Deus. Traz de volta um desejo de te servir, um desejo de ser um instrumento de bênção na vida de outros, ó Deus. Aviva a vida espiritual de cada um de nós, Pai. Porque nós precisamos de Ti. Assim, Deus, nós oramos, entregando nas Tuas mãos as nossas vidas, os nossos corações e as nossas situações e circunstâncias, para que o Senhor faça aquilo que o Senhor e só o Senhor pode fazer, porque nós cremos num Deus que é soberano sobre todas as coisas, um Deus que é poderoso e que não tem ninguém e nem nada que possa dizer, não, isso o Senhor não vai fazer. Se há um propósito no teu coração, o Senhor pode realizar tudo aquilo que o Senhor quiser, porque o Senhor é Deus. Então faz a Tua obra em nossas vidas, faz a Tua obra através de nós, para a glória do Teu nome. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor? Se coloque de pé. Eu quero ainda fazer mais uma oração. Quero orar por cura. Pedir a diaconisa Elane para vir aqui orar pela nossa saúde. Que Deus faça um milagre aqui. Você crê que Deus ainda pode dar uma vida com mais saúde? Com mais saúde. Não estou dizendo que vai ter saúde perfeita, não, mas você pode ter mais saúde do que você tem hoje. Você crê nisso? Então, a diaconisa Elane vai colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Coloque a sua mão sobre a sua própria cabeça. E peça que Deus te dê saúde. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus, Pai amado. Oh Deus Santo, Deus precioso, Deus bendito, estamos Amém, aqui, Senhor. Pedindo a Tua misericórdia, Senhor. O Teu favor, a Tua graça, Senhor. Pedindo que o Senhor nos abençoe, Senhor, com saúde, Senhor. Amém, Senhor. Oh Deus, coloca a Tua mão aqui sobre a mão de cada um que está na cabeça, Senhor. Vai curando, Senhor, de toda e qualquer situação que cada um aqui se encontra, Pai. Não vou falar qual é a situação ou doença, Pai, mas o Senhor sabe do coração de cada um, sabe o que o coração de cada um está pedindo nesse momento, Pai. Então eu coloco diante do Teu altar, Senhor, cura, Senhor, liberta, vai transformando, faz o milagre que só o Senhor pode fazer, Pai. Às vezes, como falamos aqui na intercessão, às vezes dá um desânimo, mas o Senhor vem com o Teu poder, o Senhor vem com a Tua força, o Senhor vem e nos anima, não desiste, porque eu sou contigo, sou eu que te seguro pela mão direita, então não desiste, Pai. Oh, Pai amado, em nome de Jesus nós entregamos toda enfermidade nas Tuas mãos. O Senhor morreu por nós, Pai, obrigada. E levou todas as enfermidades, Pai. Mas nós te pedimos em nome de Jesus, seja curado nessa noite. Leve o seu milagre para casa. Confia no Senhor de todo o seu coração. Em nome de Jesus, e eu creio que você sairá daqui diferente, não da mesma forma que entrou, mas crendo, tendo fé, orando, confiando e colocando tudo na mão do Senhor, porque Ele não está com a mão encolhida.
Ele está sobre você. Oh Deus Santo, Deus precioso, nós confiamos em Ti. Não há outro Deus. Somente a Ti, Senhor, somente a Ti. O nosso socorro vem do Senhor, diz a Tua palavra. Aleluia. Que o nosso socorro vem do Senhor. Amém. Senhor, nos socorre nessa noite. Nós precisamos do Teu socorro. Aqueles que não estão aqui nesse momento, que estão em casa, também precisam de um milagre, também precisa de uma cura, também precisa de salvação, também precisa das Suas mãos sobre a cabeça deles, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Socorre-nos, Senhor, porque precisamos de Ti nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, nos fortaleça, nos dá vigor. Aquele que não tem vigor, que o Senhor venha dar vigor. Dê, Senhor, intrepidez, dê ousadia, dê equilíbrio, Senhor. Em nome de Jesus, abre a nossa mente, Senhor, para Te adorar e Te louvar e engrandecer o Teu santo nome, porque Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, e que o Senhor possa vir curar, passar um bálsamo, Senhor, nessa enfermidade, seja ela qual for, mas o Senhor está vendo a sua enfermidade nesse momento. O Senhor sabe o que você tem passado. O Senhor sabe do diagnóstico que foi dado para você. E eu creio que o Senhor pode e Ele vai fazer. Porque Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje. E Ele faz. Só Ele mesmo pode fazer. Em nome de Jesus. Creia, meu irmão, que o Senhor pode fazer algo sobrenatural na sua vida. Ele faz mais do que pedimos ou pensamos. Por isso devemos crer. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aplauda o Senhor, seu melhor. Vem cá orar, Vivi. Diaconisa Vivi vai orar. Você tem uma Nínive? O que é uma Nínive? É aquela pessoa que você olha assim, aquilo ali não se salva, não. Talvez, eu quero que você pense principalmente na Nínive da sua família. Tem alguém na sua família que você fala, aquele ali, já até desistir. Já não falo mais, já não prego mais, nem oro mais também. E Deus está dizendo, volta a orar. Você não sabe os livramentos que Deus deu a essa pessoa só pela sua oração. Ele ainda não se converteu, mas Deus está até agindo na vida dele, em favor da vida dele. Vamos orar por salvação de vida, especialmente da nossa família. Amém, Senhor. Ouvindo essas palavras, eu me lembro, Deus, que eu era uma Nínive, Senhor. Quantos de nós aqui não éramos uma Nínive? Aquele que zombava do cristão, aquele que não cria, aquele que dizia que isso aí diz que é crente, mas não é crente. Ah, eu nunca vou para a igreja. Quantos de nós aqui não falamos isso um dia? Eu um dia falei para minha mãe, eu não vou ser crente. E olha eu hoje aqui, Senhor. Eu me lembro de Paulo, o apóstolo Paulo era uma Nínive, ele era perseguidor de cristãos, assassino de cristãos, mas olha o que o Senhor fez na vida dele, Pai. O Senhor transformou aquela Nínive, Senhor, o Senhor transformou o perseguidor e assassino no maior missionário, no maior pregador de todos os tempos. Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor nos alcançou, assim como o Senhor alcançou o apóstolo Paulo, Deus, em nome de Jesus, alcança esse nosso parente, esse nosso querido, Senhor. Um filho, um marido, uma esposa, uma mãe, um pai, um primo, uma tia, um cunhado, uma sogra. Senhor, em nome de Jesus, alcança essa pessoa, Pai. Assim como o Senhor fez nas nossas vidas, o Senhor pode transformar esse coração. Transforma, tira o coração de pedra e põe o coração de carne. Tira os tampões dos olhos, tira as escamas dos olhos e os tampões dos ouvidos, Senhor. Em nome de Jesus, liberta de totalmente cauterizada, liberta dos sofismas, Senhor, em nome de Jesus, liberta das mentiras de Satanás, liberta das correntes que o aprisionam, dos traumas, Senhor, do engano, das falsas religiões, Senhor, liberta o nosso querido, o nosso parente, os nossos parentes, Pai, porque tem pessoas aqui que tem muitos parentes em situações assim, liberta, Senhor. Faz a Tua luz brilhar, envia a Tua luz nas trevas dos nossos queridos, Senhor, em nome de Jesus. E como um dia o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Teu Filho amado, faz o mesmo com o nosso querido, faz o mesmo, fala o nome aí, meu irmão, do teu querido,
Faz o mesmo com meu filho Gabriel, transporta ele do império das trevas e traz ele para o reino do teu filho amado, Senhor. Em nome de Jesus, transforma a vida, Senhor. Transforma de perseguidor a grande missionário. Em nome de Jesus, o Senhor pode fazer, então faz, Senhor. Faz na vida dos nossos queridos, na vida dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, alcança, dos nossos colegas de trabalho, alcança, Senhor, esses moradores de rua. Em nome de Jesus, nós estendemos a nossa oração por este povo também. Faz, Senhor, em nome de Jesus, e nos dá sabedoria para a hora de falar e a hora de calar, a hora somente de orar, a hora de esperar, Senhor, em nome de Jesus, para que a gente veja diante dos nossos olhos os nossos queridos se rendendo a Ti, servindo a Ti na Tua igreja, Pai, como um dia nós adentramos por essas portas, e glória a Deus, estamos aqui até hoje, que isso aconteça com os nossos queridos, com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, Pai. Em nome de Jesus, alcança aquele que é mais difícil. Senhor, em nome de Jesus, destrói as fortalezas que Satanás cercou esse nosso querido. Destrói, Pai, porque as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, as fortalezas de Satanás, porque foi para isso que Jesus se manifestou, para destruir as obras do inferno. Glorifica o Teu nome na nossa casa, porque a Tua palavra diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então nós cremos nessa palavra. Lembra, Senhor, da Tua palavra e faz se cumprir na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, e que em breve a gente ouça testemunhos aqui do Teu milagre, do Teu mover, em nome de Jesus, amém, aleluia. Já sente um pouquinho? Feche seus olhos por um momento. Eu quero ainda fazer mais uma oração. Quero orar pela nossa vida sentimental, pela nossa vida emocional, pelos nossos relacionamentos. Pai, nós estamos aqui nesta noite e talvez algumas pessoas aqui estejam vivendo conflitos na sua casa, e Deus está dizendo que Ele pode te dar um casamento novo, minha irmã. Ele pode te dar um casamento novo, Ele pode te dar um casamento melhor. E quando digo melhor, não estou dizendo que vai tirar o seu marido ou a sua esposa, mas estou dizendo que Deus pode operar um milagre e fazer você viver uma nova realidade de casamento com essa mesma pessoa. Deus pode te fazer feliz na sua vida sentimental e emocional. Quero orar por aqueles que estão aqui solteiros e de repente pensam: eu nunca vou casar. Eu nunca vou conseguir encontrar alguém que seja bom. Eu não sou uma pessoa boa. Deus pode, minha irmã, Deus pode, meu irmão, te dar um bom casamento. Deus pode fazer você encontrar uma boa pessoa. E você também é uma bênção. Diga amém, pelo amor de Deus. Você é uma bênção. Deus também pode te fazer ser uma bênção na vida de outra pessoa. Às vezes a gente pensa: não vou casar porque já fui tão frustrado, já passei por tantas dores, desisti. E Deus está dizendo: eu posso curar o seu coração, posso restaurar as suas emoções. Então, Pai, às vezes a gente pensa: eu vou abandonar esse casamento porque às vezes já foi tão ferido nele. E a gente pensa: não tem mais jeito. Faz as tuas obras, Pai, de maravilhas. Cura os nossos corações. Entra na nossa vida sentimental, Pai. Cura os nossos corações, ó Deus. Aqueles que estão aqui, Deus, solteiros, que o Senhor possa agir, Senhor. Aqueles que estão aqui casados, que o Senhor possa entrar com o Teu poder também, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E, Pai, é uma realidade, Deus. Também o divórcio, a separação, é uma realidade, Pai. E eu te peço, como eu já li, já ouvi tantas coisas, essa é uma das maiores frustrações, uma das maiores dores do ser humano, querido, Pai. E eu te peço, talvez alguns aqui tenham se divorciado, e hoje, graças a Deus, está um pouco melhor, mas quantas vezes
o divórcio era uma marca sobre a vida de alguém. Aquele ali é divorciado, aquele ali é separado. Eu te peço, Pai, entra com o teu poder também em nossos corações com relação a isso. Cura os nossos corações, Pai. Daquele que está aqui sofrendo num casamento, daquele que está aqui sofrendo pela dissolução de um casamento. Como isso nos frustra, como isso nos dói. Então, Pai, entra com o teu poder também nisso, curando, restaurando, que essa pessoa possa perceber que ela é amada por Deus, que ela não é a pior pessoa do mundo, Pai. Restaura a nossa vida emocional, restaura a nossa vida sentimental, seja qual for a situação, seja aquele que está casado, não sei se tem alguém aqui noivo, seja alguém, Pai, que está de repente namorando ou começando um relacionamento, seja aquele que está aqui solteiro, Pai, esperando uma oportunidade acontecer, seja aquele que está aqui solteiro desistido, aquele que está aqui viúvo, aquele que está aqui separado, desistido, resolvido. Toma nas tuas mãos a nossa vida emocional, sentimental, Pai. Seja em que situação for, que nós possamos estar abençoados. Seja em que situação for, que possamos estar felizes. Seja em que situação for, que possamos estar alegres na Tua presença. Seja em que situação for, que possamos estar em paz, ó Deus, e curados por Ti, Senhor. Seja em que situação, em que realidade for, nós possamos também ter esperança, expectativa de que o Senhor pode realizar sonhos nessa área também. Talvez sonhos que a gente adormeceu de ter um casamento feliz. Deus pode entrar nessa área também e nos dar um casamento feliz. Talvez de começar um casamento, Deus pode fazer isso. Deus pode nos fazer pelo menos viver resolvido. Eu estou viúvo, mas ainda estou meio triste. Deus pode me fazer permanecer viúvo, feliz, ser abençoado, vivendo uma nova realidade. Então faz a tua obra, Pai. Seja que situação for, entra com o teu poder e faz os teus milagres e deixa o teu povo em paz. Entra com o teu poder, faz os teus milagres e traz a tua alegria para nós. Seja em que situação for, Pai. E muda conforme a tua vontade. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Deixa eu só lembrar você, amanhã, hoje é segunda, amanhã, terça-feira, culto tarde da bênção, às 15 horas, você pode estar conosco. Próxima quarta-feira, às 19h30, o nosso culto da palavra continua acontecendo normalmente eu falo depois. Sexta-feira pela manhã, reunião de oração, de consagração. Lembrando que nessa quinta-feira nós não teremos a nossa reunião de homens e nem de mulheres, em virtude de na sexta-feira nós estarmos aqui para comemorar os 27 anos da Igreja de Nova Vida. Eu posso ouvir um amém, um glória a Deus? 27 anos, então no dia 27, sexta-feira, estaremos aqui agradecendo a Deus por esses 27 anos e que Deus tem nos abençoado. Então encorajo você a estar aqui junto conosco. E no próximo domingo estaremos aqui às 8, 10h30, 18 horas, glorificando e bendizendo ao Senhor. Lembrando a nossa escola bíblica dominical, isso que eu ia falar, nessa quarta-feira é a nossa última aula. Nós vamos estudar sobre... Não vou falar não, vou deixar aqui para você ver, curioso. Nós vamos estudar a palavra de Deus aqui, você esteja conosco. E aí nós vamos ter um recesso de 2 domingos. Então no próximo domingo nós não teremos aula, nem no outro, e nós vamos retomar no dia 13 de julho, já com a nova revista sobre os profetas menores. Então encorajo você tanto a voltar a estudar conosco a palavra de Deus, e você que já estuda, que você continue, para que nós possamos estar aqui aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Amém? Amém. Lembrando aqui, Deus ele é soberano, queridos, amém, sobre todas as coisas. Deus ele pode abençoar as nossas vidas. Ele pode prosperar as nossas vidas. Porque Ele é Deus. Ele pode fazer surgir algo do nada. E abençoar as nossas vidas. Eu gosto sempre de usar o exemplo do WhatsApp. Você sabe como é que começou o WhatsApp? O WhatsApp começou, o cidadão ele tinha um conhecimento sobre programação, claro, mas ele era porteiro de uma empresa. E nas horas vagas, ele fazia a programação e programou o programa do WhatsApp. E aí ele lançou esse programa.
Mas ele não esperava que o WhatsApp teria o sucesso que teve. E de repente aquele cidadão que era um programador que trabalhava como porteiro, de repente o Facebook olha para o WhatsApp e pensa, vou comprar. Quanto é que vale o WhatsApp? $1 bilhão. Foi aproximadamente a quantia que o Facebook pagou para comprar o WhatsApp. E aí esse cidadão, ele não só vendeu o WhatsApp por $1 bilhão e tal, mas como ele ainda é acionista. Ou seja, ele vendeu por $1 bilhão e ainda está ganhando dinheiro em cima do WhatsApp. Será que Deus pode fazer isso com um crente? Te dá uma ideia, você que está aí, de repente trabalhando como porteiro lá no fundo, achando que a sua vida acabou, será que você ainda pode ser o mais novo bilionário do Brasil? Teve um irmão que ele não conseguiu, os lábios se fecharam ali, o irmão não conseguiu nem falar um amém, nem um glória a Deus pelo menos. Se você não falar amém para receber, fala um glória a Deus para o irmão que recebeu pelo menos. Já pensou a igreja do Catete com 2 bilionários? Deus pode, querido, abençoar e prosperar as nossas vidas com o conhecimento, com a graça e com a sabedoria que Ele já te deu. Então nessa noite eu quero te encorajar a fé, que você crê que Deus pode te prosperar. Mas no Brasil, pastor, é no Brasil, com essas coisas todas que estão acontecendo, com guerra, com um barril de petróleo subindo, com enchente no Rio Grande do Sul que está destruindo plantação, e os preços podem aumentar, com tudo isso Deus pode vai abençoar e prosperar? Pode, porque Ele é soberano, porque Ele é Deus. Amém, minha irmã? Com essa palavra no seu coração, eu quero encorajar você a trazer o seu dízimo, a trazer a sua oferta, com fé, com alegria. Você pode pegar o envelope que está aí à sua frente, você pode utilizar o Pix, assim que você estiver com o seu envelope pronto, vem aqui à frente. Se você quiser utilizar o Pix, vem aqui à frente também. Você não tem envelope, não tem comprovante, mas eu vou abençoar a sua vida. Você que está com a sua oferta pronta, com o seu envelope pronto, vem aqui à frente, por favor. Vamos orar. Quero orar pela diaconisa Mariluz, pelo aniversário sexta-feira. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dela. Até espirrou, foi tanta alegria que até espirrou. Graças a Deus pela vida dela. Diaconisa Mariluz é uma bênção nas nossas vidas. É uma bênção na minha vida particularmente. E eu sou grato a Deus pela vida dela. Nossa família é grata a Deus pela vida dela. E nós queremos orar por ela, aproveitar a presença dela aqui. Queremos orar por ela. Feche seus olhos. Pai, queremos te agradecer pela vida da tua serva, diaconisa Mariluz, que está aqui conosco. Membro fundadora da Igreja de Nova Vida do Catete. Nós te louvamos pelo privilégio que temos de conviver com ela. Te louvamos, Pai, pela saúde, pelos anos de vida que o Senhor tem dado. E que o Senhor possa abençoar a vida dela de forma toda especial nessa nova etapa que se inicia. Seja uma nova etapa de mais saúde para ela. Seja uma nova etapa de mais conquistas. Que seja uma nova etapa de mais respostas de oração. E que a tua glória se manifeste de forma toda especial na vida dela. Abençoa a vida do dizimista, abençoa a vida do ofertante. Nós cremos num Deus que prospera. Nós cremos num Deus que abre as janelas dos céus. Então faz isso na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Eu quero me lembrar, Pai, de pessoas que precisam do teu milagre. Eu coloco a vida de Rogério, de Kátia, de Djalma, Alice, Bernardo, Denise, Pina, Carol, Aline, Márcia, irmão Edson, Alexandre Pinto, Vinícius, família Baltazar, Simone, Pietro e família, Esther e família,
pessoas que precisam de cura, pessoas que precisam de um milagre no coração, pessoas que precisam de cura, de salvação, entra libertação. Eu quero colocar a vida de Luísa também nas tuas mãos, eu quero colocar, Pai querido, a vida de Walter nas tuas mãos, pessoas que precisam de uma intervenção, de um milagre. Oh, Pai, faz os teus milagres, as tuas maravilhas, em nome de Jesus. Eu quero colocar a vida da minha tia Nete também, que faz aniversário hoje, que a tua bênção seja derramada sobre a vida dela. Abençoa a Maria José, que faz aniversário ontem, que o Senhor abençoe os nossos aniversariantes, fazendo coisas maravilhosas, porque o Senhor é soberano, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Amém. Amém, minha irmã? Amém. Diga para sua irmã, Deus é soberano. Deus é soberano. Ele está cuidando de você. Você que já ofertou, se coloca de pé. Dê a mão ao seu irmão. Dê a mão à sua irmã. Diga para esse irmão, não sei se você sabe, diga para ele, não sei se você sabe, mas Deus ouve a minha oração. Diga para ele, Deus ouve a minha oração. Aí diga para ele, então eu vou orar por você. Amém? Estamos aqui nessa noite, Pai. E eu quero te agradecer por essa pessoa que está à minha direita. Quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem sustentado ela de pé. O Senhor conhece as lutas que ela está passando. Se ela está de pé, é porque o Senhor tem sustentado, é porque o Senhor tem cuidado, é porque o Senhor é fiel, Pai. Esse sonho que o Senhor colocou no coração dele, no coração dela, ainda não se realizou, mas é o Senhor que tem sustentado de pé para que esse sonho se realize. Então, Pai, fortalece a fé, fortalece o ânimo do meu irmão que está à minha direita e que as tuas bênçãos o alcancem. Eu quero orar por quem está à minha esquerda nessa hora nas tuas mãos. Ó Deus, em nome de Jesus, revigora, Pai, em nome de Jesus, a sua alegria. Entra com o teu poder no seu trabalho. Entra com o teu poder, Pai querido, em nome de Jesus, na sua vida. Nós estamos chegando aí no último dia, nos últimos dias do primeiro semestre de 2025 e nós queremos desde já profetizar as tuas bênçãos sobre a vida do meu irmão. Te agradecer porque estamos vencendo mais um semestre, Deus, graças à tua bênção. Muito obrigado, Pai. E nessa hora que nós vamos embora, que o Senhor nos leve debaixo da tua bênção, debaixo da tua proteção para o nosso lar, para o nosso destino, e que o Senhor continue nos dando uma semana de bênçãos e vitórias na tua presença. Que o Senhor nos dê sonhos, ó Pai. E quem sabe, Deus, essa semana é semana de realização de sonhos. Realiza sonhos na vida do meu irmão essa semana, Pai. Concretiza projetos na vida dele essa semana, meu Deus, para a honra e glória do teu nome. Assim nós oramos, Pai, e te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e permaneça para sempre. Amém e amém. Deus abençoe rica e abundantemente.